Outro privilégio, pessoal, garantido aí por essas relações de amizade, por essas relações diplomáticas entre estados, são as chamadas imunidades diplomáticas, tá? Imunidade de jurisdição penal, civil e tributária, tá? Ou seja, não se aplica aos agentes diplomáticos do estado acreditante a jurisdição tributária, a jurisdição criminal e a jurisdição civil do estado acreditado, ou seja, do estado onde esses agentes diplomáticos se encontram, ok? A primeira imunidade, a imunidade tributária, ou seja, eles estão imunes ao pagamento de tributos, tá? Artigos 23 e 34 da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas menciona essa questão. O artigo 23, ele diz que o estado acreditante e o chefe da missão estão isentos de todos os impostos e taxas nacionais, regionais ou municipais sobre os locais da missão, de que esses sejam proprietários ou inquilinos. Então veja, mesmo que eles sejam donos, eles não pagam tributos, né, impostos, taxas nacionais, regionais ou municipais, ou mesmo que seja um imóvel locado, mesmo que seja apenas inquilinos, tá? Excetuados que representem pagamento de serviços específicos que lhes sejam prestados, tá? Então, exceto os serviços específicos, tá? Que poderão ter taxas aí, incidentes sobre serviços prestados, os demais tributos não incidem sobre a sede do serviço diplomático, né? Bem como ali aqui fala ao Estado, então a sede do serviço diplomático, onde o Estado está ali como proprietário do bem ou como inquilino, bem como aos agentes diplomáticos, né, as autoridades diplomáticas que atuam junto ao outro Estado, ok? Com relação ainda à imunidade tributária, mencionar o que diz o 34 dessa convenção. 34 diz assim, ó: o agente diplomático gozará de isenção de todos os impostos e taxas pessoais ou reais, nacionais, regionais ou municipais. E aí traz algumas exceções a essa imunidade tributária, tá? Então, a regra é que o agente diplomático, ele goza de isenção de todos os impostos e taxas juntos ao estado acreditado, tá? Então, taxas federais, municipais ou estaduais, goza aí dessa imunidade tributária, não paga, né? Na verdade, essa jurisdição não incide, né? A legislação que cria os impostos, taxas, esses tributos, portanto, não incide sobre a pessoa do agente diplomático, bem como diz o artigo 23, sobre também o estado acreditante, né? Ainda, a regra é essa, mas temos que mencionar as exceções, né? As exceções a essa imunidade tributária, elas vêm mencionadas no artigo 34, né? Diz aqui que seria a hipótese de exceção, ou seja, nesse caso, incide então, né, esses tributos. Quando falamos de impostos indiretos, que estejam normalmente incluídos no preço de mercadorias ou de serviços, tá? Então, quando o agente diplomático ele compra um produto ou ele contrata um serviço, ele vai pagar o imposto, né, sobre circulação de mercadorias e serviços, por exemplo, ou o imposto municipal sobre serviços, de maneira indireta. Quem paga é o prestador de serviço, tá? Então, nesse caso, não há isenção, tá? Ele acaba indiretamente arcando com esse custo. Outra hipótese de exceção à imunidade tributária diz aqui que são os impostos e taxas sobre bens privados situados no território do estado acreditado, tá? Então, pessoal, bens, né, que sejam de propriedade do agente diplomático, tá? Então ele vai para o estado acreditado, lá resolve adquirir alguns bens. Nesse caso, ele não está imune à jurisdição tributária. Ele pagará os impostos, as taxas, ou seja, todos os tributos incidentes sobre aquele bem privado, porque está na hipótese de exceção a essa regra da imunidade tributária diplomática, ok? Diz aqui ainda também, com relação a... aqui já fala de imunidade civil, né? Então,
a linha D fala também dos impostos e taxas sobre rendimentos privados que tem a sua origem no Estado acreditado, e impostos sobre capital referente a investimentos feitos no Estado acreditado. Ou seja, se o agente diplomático resolve investir o seu capital no Estado acreditado, os seus rendimentos poderiam ser tributados, tá? Rendimentos privados, então, poderiam ser tributados porque está na hipótese de exceção com relação à imunidade tributária do agente diplomático, ok? E da mesma forma, impostos e taxas que incidam sobre remuneração relativa a serviços específicos, tá? Então, contratação de serviços particulares, privados pelo agente diplomático, tá? Ele vai pagar impostos e taxas aí sobre esses serviços, tá? Ele vai poder pagar de maneira direta, não de maneira indireta, né? E também, aqui também já trata a linha F trata de uma imunidade civil que eu comento então na sequência, tá? Então, a regra é que o agente diplomático e o Estado, ele goza de imunidade tributária geral, tá? O agente diplomático, existe uma exceção à regra de que hipóteses ali de impostos indiretos e tributos pagos sobre serviços utilizados, tributos pagos sobre imóveis privados, né? Esses não gozam dessa imunidade. Esses tributos, o agente diplomático, ele deve então arcar, porque ele não está imune de acordo com essa convenção internacional, ok? Ainda sobre a imunidade, temos que falar que além da imunidade tributária, as autoridades diplomáticas, elas gozam também de imunidade civil e penal junto ao Estado acreditado, tá? A regra é que o agente goza da imunidade na seara civil de maneira geral também, com exceções, tá? E as exceções seriam não haveria imunidade civil no trato de questões privadas relativas a direito sucessório. Isso está no mesmo dispositivo que a gente estava lendo, o artigo 31, né, da convenção, tá? Diz aqui que o agente diplomático, ele goza da imunidade de jurisdição penal do Estado acreditado e gozará também da imunidade de jurisdição civil e administrativa, a não ser, ou seja, traz as exceções, né? Ações sobre imóvel privado situado no Estado acreditado, ou seja, ações civis, né? Ações de natureza civil, como por exemplo, uma possessória, né? Como por exemplo, uma ação de perdas e danos aí por uma eventual reforma, um interdito proibitório, né? Essas ações, elas o agente diplomático poderia responder porque elas estão na hipótese de exceção. Mas lembrando que são imóveis particulares dele, tá? Diz aqui ainda que outra hipótese de exceção, ou seja, a jurisdição civil se aplica ao agente diplomático nas ações sucessórias, no qual o agente diplomático figure a título privado como executor testamentário, como administrador, como herdeiro ou como legatário, tá? Então, se o agente diplomático ele vem a receber uma herança no Estado acreditado, a jurisdição civil ela vai ser aplicável para ele, tá? Porque questões sucessórias relativos a direitos privados, né? A questões privadas desse agente diplomático, esse tipo de jurisdição civil, a legislação de direito civil sucessório será aplicada sobre a pessoa dele, ok? Ainda tem outras exceções aqui, né? Ações referentes à atividade comercial exercida pelo agente diplomático no Estado acreditado, fora das suas funções oficiais. Ou seja, o agente diplomático, ele resolve abrir uma atividade comercial junto ao Estado acreditado. Nesse caso, ele não está imune à legislação. Ele deve também obedecer à legislação civil que regula essas atividades comerciais, porque ela é hipótese de exceção contemplada à regra da imunidade diplomática, ok? Imunidade penal. Imunidade penal, eu volto para falar no próximo vídeo, faço também a análise aqui de algumas jurisprudências para fechar essa questão, tá, pessoal? Até breve.